A Bíblia vai dizer aqui, né, o livro de Ruth, mas hoje não vamos falar sobre Ruth. Vamos falar sobre escolhas. Diga comigo, escolhas. Todos nós temos, desde o pequeno ao maior, desde uma criança ao adulto. Todos nós temos uma escolha. E Elimeleque, ele teve que fazer a escolha mais importante da vida dele. Só que ele tomou uma decisão que não era a vontade do Senhor. A Bíblia vai dizer assim: e sucedeu nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. A Bíblia vai dizer que Elimeleque, ela tem uma tradução dizendo: Deus é meu rei. Diga, Deus é meu rei. Deus é meu rei. Se Deus é o meu rei, eu vou ter falta de alguma coisa, igreja? Sim ou não? Se Ele é o meu rei, o que eu preciso é só eu ir diante da face dele. O que eu preciso é só eu me prostrar diante da face dele. Se Ele é o meu rei, o que eu preciso é só eu comunicar com Ele. Só que Elimeleque, ele não fez isso. A Bíblia vai dizer que houve uma fome naquela terra e não era uma terra qualquer. Eu vou falar de Belém. Belém quer dizer a casa de pão. Diga comigo, a casa de pão. É engraçado, né? Na casa de pão tem falta de pão. Na casa que era para ter pão, agora não tem mais pão. Na casa que era para ter pão, agora a fome se instala naquele lugar, naquela Belém. Só que eu vou entender que em Belém tem pessoas que temem ao Senhor, que temem a Deus, porque é em Belém que temos provisão, é em Belém que temos a presença, é em Belém que sentimos o Senhor, que contemplamos Ele face a face. É em Belém que podemos dizer: eu posso ter falta de pão, mas não falta da presença. Eu posso ter falta de pão, mas eu não vou deixar de ouvi-lo. Eu posso estar passando por um problema, mas não quer dizer que eu vou viver esse problema a minha vida toda. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Em Belém, pode ser provisório a luta, provisório o que você está passando, mas é em Belém que o Senhor está. Aleluia. É em Belém que o Senhor se manifesta. Então não adianta eu pensar, eu vou descer a Moabe porque lá tem pão, porque Moabe tudo é transitório, tudo é enganação, tudo lá são prazeres momentâneos. Lá pode ter pão, mas também tem morte. Lá pode ter pão, mas também tem perdas. Lá pode ter pão, mas não tem a presença de Deus lá. Então não adianta eu dizer, eu vou descer para Moabe, porque a minha família está passando por um problema. Eu vou descansar da obra, do trabalho do Senhor. Eu vou entregar o cargo, porque eu estou sofrendo demais em Belém. É melhor eu ficar quietinha, é melhor ficar parada, para não sofrer tanta perseguição, para mim não sofrer tanta retaliação. Mas o Senhor está dizendo, é em Belém que eu me manifesto, não é em Moabe. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Ah, Deus, eu vou entender que Deus nunca se esquece de Belém. Você entende isso? Diga comigo, Deus nunca se esquece de Belém. Belém, casa de pão. A falta de pão aqui que está falando era uma falta de pão que ia durar durante um tempo ou durante uns anos, mas não durante uma vida toda. Vou falar mais devagar. A falta de pão que está falando aqui não é uma falta de
o resto da vida. É uma falta de pão que vai durar durante um tempo ou anos. Mas o Senhor nunca se esquece de Belém. Sabe o que Deus está falando? Você pode estar passando por algumas faltas na sua vida. A falta da oração, a falta da busca, a falta daquela intimidade que você tinha com Deus, do quarto, do secreto com o Senhor. Quando o céu se abria, ei, Ezequiel, ele está lá junto do meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Ele está no meio da prova, ele está no deserto. Ele está lá como escravo. Rasgaram os sonhos dele, destruíram com a família dele. Aí a Bíblia vai dizer: o céu se abriu. O céu se abriu a Ezequiel. Porque o problema não é o que eu estou passando. A questão é como eu vou me posicionar diante disso. Não é a prova, não é a luta, não é o desafio, não é a frustração, não é a perda que você está vivendo hoje que vai mostrar se Deus realmente é Deus na sua vida. Não é simplesmente isso, igreja. A prova, o mal bate na porta para revelar quem é nós diante do céu. É para revelar quem é nós diante da cruz. É para revelar se nós temos realmente intimidade. É para revelar o nosso quarto da oração. É para revelar as lágrimas se ainda rolam do seu rosto. É para revelar se você estava apego às bênçãos ou realmente ao chamado. Se você estava realmente num calvário por amor a Cristo ou aquilo que Ele poderia te oferecer. É em Belém que Deus mostra quem é quem. E o Senhor vinha falando comigo: filha, diga minha noiva. Porque nesta noite eu estou falando com uma noiva que tem noivo. E Ele está à espera dessa noiva. Uma noiva que já está vestida, ela já está ataviada, ela já está preparada, aguardando seu esposo. Diga minha igreja que é necessário permanecer. Diga minha noiva que é necessário permanecer. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. E o Senhor está dizendo: eu estou à procura da minha noiva. Uma noiva que não vai se vender. Uma noiva que não vai negociar. Uma noiva que o aguarda. Uma noiva que o espera. Que diz: eu não troco. Eu não vendo. Eu não negocio a minha coroa. Mas olha a luta, olha a prova. Nada vai me separar desse amor. Nada. Alguém vai dizer: Paulo, agora nada. A perseguição, nada. A luta, o presente, o porvir, nada. Paulo, e a morte? Nem a morte. Nada pode me separar desse amor. O que é capaz de te separar deste Deus? Nada pode te separar dele. Nada pode tirar ele do teu peito. Nada pode tirar essa essência. Não negocie isso. Porque Moab é transitório, é passageiro. Mas o que Deus tem para você é eterno. Aí eu vou falar para ver se alguém tem mão levantada. O que Deus tem para você é eterno.
Você é príncipe, você é princesa. Ei, o Senhor te escolheu. Não venda, não se entregue à luta. Não se entregue a esse problema. Não se entregue a essa adversidade. Tudo nessa vida passa, mas a palavra permanece. A presença permanece. O que é que está faltando hoje na tua Belém? Hã? A paz? A alegria? Você passou tanto problema que a fé está indo embora. Você não acredita, não crê como antes. O que aconteceu em Belém foi uma enfermidade. Foi uma dor. Foi alguém que te humilhou ao ponto de você dizer: eu não dou conta mais. O que aconteceu com a tua Belém? Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite. Independente do que aconteceu em Belém, é transitório, é passageiro, vai voltar. Deus nessa noite está se lembrando de você, Belém. Aí eu estou falando para quem pega essa palavra. Deus está se lembrando de Belém nessa noite. E está dizendo: o que foi embora eu vou trazer de volta. Você vai orar como nunca orou. Você vai adorar como nunca adorou. Você vai servi-lo como nunca serviu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou me lembrando de Belém hoje. E eu vou trazer de volta aquilo que o diabo levou. O vento pode ter assoprado, ó, da fome. Mas tem aquele vento também que vem dos quatro cantos e assopra sobre o vale e diz: tenha vida de novo. Aquele exército que estava caído, estava morto, ele recebe um espírito de vida. Aquele exército que não andava, que não falava, que não orava, que não profetizava mais, que não sentia a presença. Agora, quando ele recebe o Espírito do Deus vivo, ele começa a adorar, ele se levanta, ele se põe de pé. E sabe o que Deus está me dizendo? Diga que o meu Espírito está soprando nesse lugar. Há um Deus que não se esquece de ti, Belém. A Belém que eu estou falando aqui é uma Belém que transbordava. Era uma Belém que tinha azeite, que tinha pão, que tinha farinha. Deus está falando com alguém aqui? Era uma Belém que tinha para dar e não para pegar emprestado. Era uma Belém que transbordava na vida dos outros. Transbordava oração. Transbordava intercessão. Transbordava na palavra. Se transbordava diante do altar. Havia uma intimidade, havia uma ligação no céu com Belém. Só que Belém agora é uma terra que está seca. É uma terra que o vento da fome pegou ela. Mas Deus continua dizendo: eu me lembro de Belém. De Belém o Senhor não se esquece. Belém pode passar por qualquer igreja. Qualquer, escute isso. Qualquer provação. Qualquer luta. Mas sabe o que nunca vai faltar na vida de Belém? A presença. Nunca vai faltar.
Você hoje pode estar vivendo em muitas faltas em algumas áreas da sua vida. Você talvez aqui esteja com uma Belém só exterior, mas interior está cheio de falta. Mas Deus está dizendo: a minha presença não te falta. Aleluia. Se você me clamar, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe nem conhece. O que está faltando é o nosso clamor e dizer: Deus se lembra de Belém. Parece que por poucos minutos eu me esqueci de ti, mas o Senhor não se esqueceu de mim. Por isso que Deus está dizendo nessa noite, continua dizendo: eu não me esqueço de Belém. Você está dizendo que Elimeleque, ele escolhe descer a Moabe por falta de pão? Sim. E ele sofre demais. Demais. Não só ele, mas toda a sua família, pela sua nova escolha. Porque o problema não é o que eu estou vivendo, é como eu vou me posicionar diante dele. Se eu vou obedecer, se eu vou honrar a sua palavra, se eu vou olhar para ele como um Deus, como um Pai, e não só como um doador de bênção e de milagres, como alguém que vai dizer assim: Belém nunca vai passar fome. Quem disse? Belém nunca vai chorar. Quem disse? Belém chora, Belém sofre. Belém às vezes sente até a ausência de Deus, mas isso não significa nós se ausentarmos dele. Você está entendendo o que Deus está falando? A Bíblia vai dizer que Abraão, ele toma uma escolha quase parecida a dele. Abraão, ele está em Betel, diga comigo, Betel. E ele está ali em Betel, igreja, e a palavra vai dizer que ele arma uma tenda, pastor. E ele coloca também um altar. Olha que lindo. Ele arma a tenda e coloca o altar ali para apresentar sacrifício ao Senhor. Ele estava certo, sim ou não, igreja? Demais. A tenda está colocada ali para ele não se ausentar da presença. Aleluia. Eu vou repetir. A tenda ele coloca ali do lado do altar para dizer: eu não posso me esquecer da presença, porque é aqui que eu me relaciono com ele, é aqui que ele desce para falar comigo como um amigo. Então eu não posso sair daqui. E o altar está aqui porque sem altar, sem sacrifício, não tem fogo. É verdade, Deus. Aleluia. Vou falar de novo. Sem altar, sem lenha, sem sacrifício, não tem fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas esse altar, se ninguém pegar a lenha, ele não se acende. Se não for colocada a lenha em ordem, o fogo não pega. Ai, meu Deus, Deus está falando aqui, igreja. Se a lenha não for ordenada, se não for posta na presença de Deus, se o holocausto não for colocado sobre o altar, não tem fogo. Pode ter fumaça, mas não tem fogo. E Deus está no fogo. Ele passeia no meio do fogo. Sabe por quê? Ele quer que você seja crente quente. Ele não quer que você seja morno. Porque o morno ele vomita. Mas o quente bate o vento, não apaga. Vem a luta, não apaga.
alta, igreja, mas ela apaga. É verdade. Mas o crente que tem a vida no altar, na oração, na consagração, que tem uma vida rendida a Ele, não é fogo de palha não, tem um fogo muito aceso dentro do seu peito, que o inimigo não é capaz de apagar. E eu vou declarar algo sobre a tua vida já aqui: não deixe o fogo apagar, não deixe essa chama apagar, não deixe o inimigo te tirar do altar, da presença. E quem disse que quem tem altar, quem tem tenda, não passa pelo deserto? Quem disse que não enfrenta a prova? Muitas das vezes é quando nós está mais na tenda, nós está com o altar aceso, quando nós está com a taça da oração derramando de lágrimas e de oração. Muitas das vezes é nesse momento que as coisas começam mais a apertar, Senhor. E eu vou entender que a azeitona, para ser extraído o óleo dela, pastora, ela é amassada, ela é apertada. E quanto mais amassa, quanto mais ela é apertada e esmiuçada, melhor o óleo que é extraído dela. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você é videira. Você está enxertado nessa videira. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e vocês são as varas, os ramos. Quem está em mim, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se você está nele, está produzindo. Se você está nele, você produz. E ele vai dizer porque ele é a videira, porque mesmo sofrendo dores, mesmo padecendo dores lá no Gólgota, mesmo com suas mãos com pregos nas mãos, nos pés, com seu corpo derramando sangue de varas, de chicotadas que ele havia levado, a coroa de espinho posta sobre a sua cabeça, ali gemendo de dor, ele vai dizer aqui que vai ser extraído o melhor óleo. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Pai, em tua mão me entrega o meu espírito. Eu não vou parar aqui, porque eu vou mostrar para a igreja que tem como ser fiel na dor, tem como adorar na dor, tem como servir na dor. Meu Deus! Porque é no terceiro dia, igreja, que ele ressuscita. Quem é fiel na dor, quem passa o processo, quem permanece, chega lá, alcança lá. Ei, quem permanece fiel ao propósito, chega. Você entendeu? Quem permanece, não é quem desiste, não é quem olha para trás, é quem permanece. E aí a Bíblia vai dizer que quando aquela fome estava lá, Abraão diz: eu vou descer ao Egito. Não dá para ficar aqui, minha família é grande, eu não posso passar por essa necessidade. Ele vai sair de Betel, da presença de Deus, para descer ao Egito. Ei, quem sai de Betel só desce. Quem vai para o Egito não sobe, tá? Só desce. Pode parecer que você está subindo, mas não. É ilusório. A Bíblia vai dizer que, por
Porque houve fome naquela terra. Em vez dele permanecer, confiar no dono da promessa, ele desce ao Egito. E lá no Egito ele vai se perder. Lá no Egito ele começa a perder a comunhão. Lá no Egito ele começa a entrar numa frieza espiritual, que agora ele já fala para sua mulher mentir. Lá ele começa a se ver perdendo. Mas parece que Abraão toma um choque de realidade. E isso é muito lindo, que a palavra vai dizer. A mesma palavra que vai dizer: Abraão desceu. Vamos ver se alguém pega. Abraão subiu do Egito. Diga: para Betel. Porque uma vez que você desce, tem como você subir de novo. Tem como você se apegar a ele de novo. E aí a Bíblia vai dizer que ele volta ao lugar do princípio, aonde estiver a tenda e o altar do sacrifício. E quando ele chega em Betel, ele invoca o nome do Senhor. E parece que eu vejo Abraão dizendo assim: meu Deus, eu saí de Betel, eu me perdi no Egito, mas olha eu de novo aqui em Betel. Olha eu de novo aqui no Calvário. Eu saí de Betel por medo da fome, por medo das dores, dos desafios, das lutas, das guerras que eu ia ter que enfrentar. Mas eu voltei, estou em Betel de novo, Senhor. Faz em mim segundo a tua vontade, porque da tua presença eu não saio mais. É lindo ou não é, igreja? Abraão, ele desce. Mas Isaac, e eu já encerro, Isaac também enfrenta o mesmo problema. Diga: Isaac enfrenta o mesmo problema. Olha que interessante. Nós, como filhos e filhas, Deus abençoe, vamos passar por algumas coisas que os nossos pais também passaram. Você sabia? E os seus filhos que estão crescendo ou já estão grandes vão passar também por algumas coisas parecidas com coisas que você passou e enfrentou. Por isso que você, e eu vou ser um pouco pesada, precisa dar um bom testemunho para eles. Para quando eles chegar lá na frente, eles vão dizer: eu vou orar porque eu tinha uma mãe de oração. Eu vou jejuar porque quando minha mãe jejuava, menina, Deus respondia. Eu vou ler a palavra porque quando minha mãe dizia: parece que o céu está de bronze, ela abria a Bíblia, lá Deus falava com ela. Precisamos ser isso diante dos nossos filhos. Só que Abraão errou. Só que Abraão é pai, mas além do pai Abraão, tem o Deus pai de Abraão. Amém. Quem entendeu, diga amém. Abraão é pai, mas antes de Abraão ser pai, Deus é pai de Abraão. E a Bíblia diz que Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac também enfrenta o mesmo problema. E a Bíblia vai dizer: havia fome na terra, mas o Senhor aparece para Isaac. Não vou falar de novo. Havia fome na terra, mas o Senhor aparece para Isaac. Aparece para ele e diz: não desças ao Egito. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Isaac, não desça. Eu nem vejo ele questionando, mas se fosse nós: Senhor, por quê? Assim, meu pai desceu e pelo menos morreu de fome. Ele nem questiona. Ele diz: tá bom, vou continuar a gerar. Continua na terra que eu disser e eu vou te abençoar nela. Porque o problema não é a terra, é como você se posiciona
posiciona diante dessa terra. Meu Deus, é forte. Eu vou repetir. O problema não é a terra, mas é como você se posiciona diante dela. O Senhor vai dizer: não desça ao Egito, como Abraão teu pai. Olha que forte. Não repita o mesmo erro do teu pai. Não repita o mesmo erro da tua mãe. Você viu como terminou a história. Você viu como chegou lá. O Senhor está dizendo: acorda. Porque se a tua paternidade terrena errou, a do céu não erra. Se a tua paternidade te abandonou terrena, te ensinou errado, a paternidade do céu está dizendo: eu vou suprir a falha terrena. Você não será fruto de perda, de erros passados. Tudo que veio de hereditário para travar, para paralisar a tua vida, seja despedaçado agora em nome de Jesus. Você não vai repetir os mesmos erros. Você não vai cair no mesmo laço. Você não vai cair no mesmo buraco. Deus está dizendo: você tem uma paternidade no céu que não erra, que não dorme. Ele é guarda. Ele é guarda de Israel. Você tem pai, você tem dono. Se você está perdido no meio do caminho, Deus está entrando no teu caminho hoje dizendo: me revela a você. Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Permanece. Porque é aí, nessa terra, é aí, nesse lugar, que eu vou me revelar a você. E agora eu vou pegar para quem tem mão levantada. A palavra vai dizer: Isaac pega a promessa de Deus, guarda no peito e permanece. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Na terra que tinha fome, na terra que não tinha água, é lá que Deus vai dizer: eu abençoo. E se a bênção está contigo, Isaac, a terra pode ser ruim, mas ela vai produzir. Meu Deus, eu vou falar. A terra pode ser ruim, mas ela vai produzir. A terra pode estar seca, mas vai começar a dar água. Meu Deus, eu estou profetizando para quem tem a mão levantada e recebe. Sabe o que Deus está dizendo? Na falta da sua vida, eu estou suprindo agora. Eu supro o que você precisa. Eu supro o que você quer. Eu supro as suas necessidades, Isaac. É onde você acha que Deus não está, que Deus está. Ei, a escolha dele trouxe a bênção de Deus na vida dele. Diga: a minha escolha, ela pode resultar numa grande bênção de Deus na minha vida. E eu não estendo mais. É tempo de permanecer. É tempo de permanecer, igreja. Permanecer de pé.
Espírito está te pondo de pé. Sabe o que eu vejo? Essa Sadraque, Mesaque e Abednego, olhando a estátua que Nabucodonosor havia levantado, e ele disse assim: se vocês adoram, vocês não é lançado lá na fornalha. E aqui cresceu. Se vocês adorarem a estátua, vocês não é lançado na fornalha de fogo. Mas se vocês não adorar, eu vou acender, eu vou aquecer ela 7 vezes mais. Eles olham assim e dizem: ó rei, se tu não fica sabendo, eu vou falar. Nós não vai adorar, nós não vai servir nenhuma estátua que você levantar. Nós só adoramos ao Deus vivo de Israel, e não nos curvaremos a ela ou a nada ao que você tem se curvado. Que problema é esse capaz de te encurvar? Não pode acontecer. Você não pode se permitir a isso. Mas, missionário, você não está entendendo o que eu estou passando. Talvez eu não entenda, mas o Senhor sabe de tudo. E se está vindo a prova na sua vida, Ele também entende que você pode suportar de pé. O rei aquece aquela fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia diz que os homens que chegam, amarram eles, vestem ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançar ele na fornalha, eles 3. A Bíblia diz que os homens que vão lançá-los, que eram homens fortes, robustos, ao chegar perto da fornalha, eles morrem. Será que eu posso abrir um parêntese bem pequenininho aqui? A fornalha que você está sendo posto, você aguenta. Mas se fosse outra pessoa, só chegar perto, ó, você está entendendo que há uma fornalha para cada um? Que cada um tem o seu propósito, que cada um está seguindo ao Senhor com um chamado de estamos indo para o mesmo céu, mas cada um tem o seu propósito nessa terra. Aí a Bíblia vai dizer que o rei fica olhando as chamas ali acesas. Eles são lançados amarrados. Diga comigo, amarrados. Mas de repente, eu vou falar. De repente, o rei olha e diz: mas não lançamos 3? Porque eu vejo 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Você não está na fornalha sozinho, crente. O quarto homem está contigo. Parece que eu vejo o quarto homem dizendo assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, vamos passear no meio desse fogo? Pode ser ali no canto? Não, tem que ser no meio. Por que no meio? Para eles entenderem que mesmo no meio do fogo dá para permanecer. Mesmo no meio do fogo dá para passear. Mesmo no meio do fogo dá para adorar. Mesmo no meio do fogo dá para servir. Aí eu vou falar, mesmo no meio do fogo dá para ser fiel. Sabe o que o quarto homem estava dizendo? Deixa eles ver você andando no meio do fogo, porque depois disso nunca mais você vai se esquecer dessa experiência. Porque é uma experiência de Deus e você. Quando você é lançado na fornalha, é só você e Deus. Quando você é lançado na prova, é só você e Deus. Será se você está pegando e entendendo? É o Senhor dizendo: dá para orar no meio do fogo. Dá para ser crente no meio desse fogo. Por quê? Porque quanto mais o fogo é aceso, quanto mais a chama queima, é Deus dizendo: eu te preparo, eu te fortaleço, eu te formo.
por